Sim, antes de mais eu gostava de dizer boa noite a todos os telespectadores que estão a seguir esta emissão experimental de televisão e o objetivo foi precisamente promover e nesse sentido contribuir para defender toda a cultura popular da Glória. Acho que o Ludger definiu aqui os dois grandes parâmetros que são usados para caracterizar o folclore como ciência do povo e como um ramo da sociologia, ou se quisermos a antropologia cultural. Penso que sim, que esses são os dois grandes ramos da ciência e nesse sentido eu penso que também não tenho a minha opinião, eu sou pela defesa de um folclore que seja dinâmico, mas contrariamente àquilo que disse o Ludger, não acho que deve existir um limite acerca do estudo do povo. A uniformização dos costumes, das culturas tem avançado muito, é uma das características do capitalismo, mas eu penso que ainda continua a fazer sentido falar de povo, porque existe uma categoria social de povo que se define até através das próprias relações económicas, das relações de produção, e depois tudo isso vai caracterizar uma certa forma de cultura, não tão diferenciada como era aqui há anos, mas de qualquer forma que eu penso que continua a subsistir. Portanto, acerca das duas grandes divisões do folclore, o folclore dinâmico e o folclore estático, sou por folclore dinâmico, mas não estabeleço o tal limite que o Ludger falou. E mais, eu digo que hoje, mais que nunca, o folclore tem precisamente essa função de contribuir para consciencializar as pessoas da sua identidade cultural, da sua diferença, para lutarmos contra essa tal uniformização das culturas. Poderá ser boa se for uma uniformização não autoritária, por isso eu penso que o folclore tem precisamente essa função, a função de dizer que faz sentido ser portugueses, que faz sentido sermos glorianos, que temos a nossa própria cultura, que temos direito à diferença. E defender o direito à diferença é defender a liberdade das pessoas. Por isso o folclore hoje tem essa grande função, penso eu. O melhor é ouvirmos agora o senhor o responsável pelo folclore da Casa do Povo da Glória, o rancho mais antigo na Glória, o António Guedes, o António Pote. Ele vai dar então a sua opinião como homem, como diretor também de um rancho folclórico. Pois o nosso grupo, aqui há 10 anos atrás, era um grupo que trajava todo de igual, era um grupo que usava as saias bastante curtas, usava meias que nada tinha a ver com a nossa região e com o nosso folclore, usava sapatos que nada tinha a ver com as nossas tradições, uma vez que se andou descalço ou de tamancos aqui na nossa terra. O traje era um pouco misturado. O Ludger foi a pessoa que bastante me influenciou nisso, bastante a força me deu, para criar na Glória uma coisa que tínhamos condições para fazer, e hoje somos o grupo com mais condições neste aspecto, na questão etnográfica, remodelar alguns trajes, introduzir trajes que a Glória é riquíssima. Eu incumbi no espírito dos elementos, mas era difícil porque estavam virados para aquele tipo de traje e para aquele tipo de folclore. Ele inclusivamente deslocou-se um dia de Santarém, veio à Glória do Ribatejo, à Junta de Freguesia, falar com os elementos, dar-lhes apoio, e que o folclore não era aquilo que nós pensávamos e aquilo que nós, enfim, tínhamos na nossa mente. O folclore era uma coisa totalmente diferente. O folclore não era ir para cima de um palco, dançar. E o que é que o folclore pode fazer nesse aspecto? É transportar os trajes, na sua fidelidade, e alguns utensílios que façam parte do cotidiano da nossa terra. Eu vou passar a palavra a um companheiro do teu trabalho, que é o Joaquim Cachulo, e pedia então a ele a definição sobre o folclore. Bom, folclore é a cultura do povo e isto diz quase tudo. A cultura do povo inclui tudo. As suas tradições orais, a sua maneira de estar na vida, a sua religião, os rituais, os trajes, tudo. Falar em folclore em Portugal, a ideia anda sempre um bocado associada a grupos folclóricos. Infelizmente, esses grupos folclóricos têm deturpado um pouco a verdadeira ideia de folclore. Hoje em dia isso já se vai modificando um pouco. Há muitos grupos a fazer um bom trabalho, a pesquisar e a representar tudo aquilo que eu disse há bocado. Todos esses aspectos que a palavra folclore inclui. Eu penso que para a maioria das pessoas que não são muito entendidas no assunto, basta dizer que o folclore é a cultura do povo. Bem, tivemos aqui a opinião do Joaquim, tivemos também já a opinião do Sr. Ludger Mendes, do Francisco Madelino e do António Guedes, que é o diretor, o responsável pelo rancho folclórico da Casa do Povo. Também uma companheira de trabalho dele, de trabalho e da vida, é a Rita Cachulo, que eu vou pedir-lhe agora
a definição de folclore, como aconteceu aqui a todos os componentes desta conversa. Para mim, folclore é uma coisa muito geral, portanto, eu defino folclore em 2 ou 3 palavras, como já tinha dito há pouco. Para mim, é o conjunto de hábitos, costumes e tradições que definem um povo. Portanto, folclore é mais do que aquilo que as pessoas estão habituadas a ver, mais do que aquilo que se dança no palco. Folclore é saber do povo.